Então vamos voltar, galera. Então eu falei que ia dificultar mais um pouquinho, né? Não falei? E eu vou dificultar. Vou pôr um quadro branco aí. Não, é isso não. Ó, então vocês lembram que a gente tem aí, né, que fazer a soma dos dias corridos entre a data da última menstruação e o dia atual. E depois a gente tem que dividir por 7. Vocês lembram que eu falei isso? Lembram que eu falei isso? Me falei aí no chat. Porém, chuta aí o que vai acontecer. Vocês não vão poder usar a calculadora. E vocês vão ter que fazer essa continha ali manualmente, na mão. Acreditam nisso? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então vamos lá. A gente tinha, naquele exemplo lá que eu dei, no último exemplo, a gente tinha 174. E aí a gente tem que dividir por 7, que é o número de dias na semana, não é? Dividido por 7. Isso não parece um 7, né? Então vou fazer de novo, gente, calma aí. Que a letrinha da professora de vocês é de médico. Ó, 174 dividido por 7. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá aprender a fazer conta de dividir. Quem já esqueceu? 1 dá para dividir para 7? Conversem comigo aí no bate-papo. Não, né? Então, a gente tem que pegar o próximo número. 17. 17 dividido para 7, quanto que dá? Falem aí, gente. Vamos ver se vocês estão com a cabeça boa. Quanto que é 17 dividido para 7? 2, isso aí. 2, né? Aí, 2 para 17, quanto que dá? Falem aí. Aqui a gente vai usar o 2, porque 2 vezes 7 é 14. 14 para chegar a 17, 3. 3 dá para dividir por 7? Dá, gente? Não, então o que a gente faz? A gente abaixa o 4 e a gente tem 34, beleza? Quanto que é 34 dividido por 7? Kátia, 4. Todo mundo concorda com a Kátia, gente, que é 4? Vamos interagir aí, a hora de interagir é essa. Sim, todo mundo concorda? Sim, todo mundo concorda? Me falem aí. Beleza. 4. Por quê? 7 vezes 4 é 28. 28 para 34, quanto que a gente tem aí? Quanto que é 28 para 34?
6. Todo mundo concorda que é 6? Sim. Denis falou que sim. Vitória falou que sim. Isso aí. Pronto. Aqui a gente já tem, né, as semanas e os dias que aquela mulher se encontra. O que fica aqui, gente, na parte do dividendo é a quantidade de semanas que essa mulher tá. E o resultado é a quantidade de dias. Então, essa mulher, ela tá com 24 semanas e 6 dias. Ou seja, ela já tá fazendo quase 25 semanas de gestação. Vocês entenderam o porquê que tem que ser assim? Porque se vocês fizerem na calculadora, vocês vão ter só o quantitativo de semanas, mas vocês não vão ter de dias. E aqui, ela já tá com praticamente 25. Ela tá com 24, 6 dias, mas ela já tá praticamente 25, vocês entendem? Hum? Deu pra entender aí, gente? Kátia, sim. Rayane, sim. Quem mais entendeu? Lucilene, sim. Repetir? Qual parte que você quer que eu repita? Agora que eu vi aqui. Qual parte que você quer que eu repita, Pilar? A Vitória também pediu para repetir. Quem mais aí não entendeu, gente? Desde o começo do quê? Da idade gestacional que você diz? Isso. Então, gente, eu vou explicar de novo, tá? Mas o restante aí entendeu? Denis, Betânia, entenderam? Olha lá, hein, gente, me falem a verdade aí, porque eu sei que é chatinho de entender mesmo, tá? Então vamos lá, vou explicar de novo para quem não entendeu. Para a gente calcular a idade gestacional, a gente sempre tem que ter como base a data da DUM. Ó, a gente tem que ter em base aí a data da DUM, tá? E o seguinte, além de a gente ter como base a data da DUM, a gente precisa também ter na cabeça a data da última menstruação e o dia atual. Tá? O nosso cálculo vai ser entre a data da última menstruação e o dia atual. No caso, né, o dia atual seria hoje, né? Hoje é que dia? Dia 13. Mas aqui no exemplo, tá dia 10/9, tá? Mas vamos supor que 10/9 é o dia atual, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né? A gente vai somar os dias corridos entre a data da última menstruação até o dia atual. Então, aqui, a gente está aqui 20 de março. 20, né? Quantos dias falta para completar o mês? 11 dias. Então, a gente soma 11 dias de março. Abril, soma 30 dias de abril. Maio, somamos 31 dias em maio. Junho, somamos 30 dias de junho. Julho, somamos 31 dias de julho. Agosto, somamos 31 dias de agosto. Setembro, pronto. Aí que a gente tem que tomar cuidado. Setembro, né? Que dia é hoje? Vamos supor que hoje é dia 10 de setembro, né? A gente correu no tempo aí.
né? Então, se hoje é dia 10 de setembro, eu vou calcular, eu vou somar todos os dias do mês de setembro ou só até o dia 10? Só até o dia 10. A gente só vai somar os dias corridos até a data atual, tá? Depois que a gente soma tudo isso, igual a soma de todos esses dias, deu 174 dias, ó. Tá aqui, ó, 174 dias. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 174 dias dividido por 7, tá? E a gente fazendo essa divisão, a gente vai ter aí, né, os dias, as semanas, né, de gestação dessa mulher. Mas o que eu estava explicando para a galera, que é o seguinte. O que eu estava explicando para a galera é o seguinte, que a conta ela deve ser feita, né, manualmente, né? Ela tem que ser feita de cabeça, tá? Não pode ser na calculadora. Primeiro, que na prova a gente não vai ter acesso à calculadora, e segundo, que se a gente fizer pela calculadora, a gente só vai ter o dia, a quantidade de semanas. A gente só vai ter as semanas de gestação, a gente não vai ter os dias, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui de novo, ó. Como que a gente vai fazer essa divisão? Ó, 174 dividido por 7. E sempre a gente vai dividir a soma dos dias por 7, tá, gente? É uma regra universal, sempre vai dividir por 7. Tá? Então, vamos lá. 17 dividido por 7, 2, porque 2 vezes 7, 14, né? 14 para 17, 3. 3 dá para dividir por 7? Não, então a gente vem aqui abaixo 4. 34 dividido por 7 é 4, porque 4 vezes 7 é 28. 28 para 34, 6. Então, essa mulher ela está com 24 semanas e 6 dias. Vocês entenderam? Por que a gente precisa fazer essa conta? Porque aqui, se a gente fizer na calculadora, a gente só vai ter esse resultado aqui. A gente só vai ter o resultado das semanas. A gente também precisa saber os dias. Porque nesse caso aqui, essa mulher ela já está indo para quase 25 semanas. Tá? E às vezes pode fazer muita diferença, gente. Então, assim, é por isso que a gente precisa fazer manualmente. Eu sei que, né, às vezes com a facilidade do dia a dia, a gente não faz mais conta à mão. A gente só usa a calculadora, mas assim, a gente vai ter que não é nem por questão de usar a calculadora, né? Aqui a prova vai ser online. Eu não vou ver se vocês estão usando calculadora ou não. Mas se vocês usarem a calculadora, vocês entendem que vocês só vão ter o dia da semana. E eu vou querer os dias da semana, né? Eu vou querer saber quantas semanas ela tá e quantos dias, tá? Bora decorar tabuado de 7, isso aí. E bora saber, gente, se um mês tem 30 ou 31. Vocês já viram aquela paradinha ali do ossinho? Ai, gente, deu cãibra. Acontece, ao vivo. Vocês já viram aquela paradinha do ossinho? Se tem no ossinho, é porque é 31. Aqui, né, nos espaços interdigitais, a gente tem o mês 30. Eu demorei a aprender isso aqui da mão também, ó. A gente começa, ó, janeiro 31. Fevereiro, janeiro é o ossinho, fevereiro é o vácuo aqui, é o vão, tá? Então, quando tem vão é porque o mês tem 30, só que fevereiro a gente não tem 30, né? Inclusive, esse ano foi 29 dias. Março, 31. Abril, 30. Aí, quando é o ossinho, é 31. Aí, depois a gente volta e a gente faz a mesma coisa. Tá? Mas, assim, na prova,
eu também não, também a gente não usa calendário, porque a gente tem que forçar a nossa mente para ver, entendeu? A gente tem que forçar a nossa mente para aprender as coisas. Porque imagina, gente, ó, vamos só imaginar que vocês vão, sei lá para uma população muito carente, né? Vamos supor que vocês vão lá, esqueci o nome. Vocês vão como voluntários, né? Vocês vão trabalhar lá no cantão do mundo, tá? E lá vocês vão prestar assistência ali para as mulheres, para a saúde da mulher. Vamos supor que vocês vão calcular aí a idade gestacional e a data da última menstruação. Será que você vai ter uma calculadora lá? Se você não tiver, você vai ter que se virar lá calculando. E se você não tiver um calendário? Tudo bem que é difícil, mas se na hora lá você não tiver um calendário, você vai falar para ela que você não sabe calcular? Então, assim, né? Lógico que, assim, se você tiver ali num hospital ou calculando a idade gestacional para essa mulher, você vai ter acesso ao calendário, mas assim, é bom a gente ter de cabeça. E eu falo também em questão de concurso, tá? Porque concurso cai, né? Quem já foi aluno meu sabe que eu adoro fazer um concurso e assim. Entendeu agora, Pilar? Que bom, tá? Kátia, então, gente, o vídeo, ó, a Isis assistiu o vídeo, né, Isis? Parabéns, isso aí. No vídeo, o professor ensina a ver os meses no ossinho, o que a professora colocou o link pra gente ver. Isso aí, gente, o vídeo, ele tá ótimo, tá? Ele ensina direitinho a fazer o cálculo nos ossinhos, tá? Então, assim, viu como a professora de vocês é bacana? Eu soluciono um problema, vários problemas em um vídeo. Mas, assim, depois... mas vocês... Deu pra entender o que eu expliquei aqui? Né? Mas depois vocês assistam o vídeo dele novamente. Ele tá explicando basicamente a mesma coisa, só que ele tem um quadro, né? Aí é mais fácil. Vamos lá, professora, e quando a mulher não sabe o último dia que menstruou, o que fazemos? Então, aí já é complicado, tá? A gente tem que ter por base a data da última menstruação dela. Tanto, gente, que essa data provável do parto, no caso, você tá falando... tanto a data provável do parto, tanto a idade gestacional. Tanto que ela não é tão eficaz, né? Ela não acerta tanto, justamente por a mulher informar a data da última menstruação errada. Por isso que sempre tem ali a margem de erro. Tá? Mas assim, pela ultrassom dá para calcular, pelo fundo uterino ali, né? A gente sabe mais ou menos quantos meses aquela mulher tá, né? Então, assim, aí vai ficar mais incerto ainda, que a gente vai ter que basear em dados que... Entendeu? Então, ficou claro, gente? Podemos prosseguir? Podemos? Todo mundo entendeu, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos prosseguir. Então, no slide, eu deixei alguns conteúdos falando sobre desenvolvimento fetal, falando um pouco sobre pré-natal, só que não vai dar tempo, gente, de eu falar tudo aqui. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, tá? Então, depois vocês leiam com calma o slide, tá uma linguagem muito fácil de entender. Eu tenho certeza que se vocês, ao ler, vocês vão entender de primeira, tá? Aqui eu vou pontuar mais as coisas que às vezes vocês tenham mais dificuldade de entender, como esse cálculo, né? Eu explicando aqui ajudou, né? Imagino que sim. Então aqui eu vou pontuar as coisas assim que eu penso que às vezes vocês pode ser que vocês tenham mais dificuldades, tá? Mas tudo que tá lá no slide vai cair na prova, tá? É conteúdo de prova e é importante saber também. Só que é uma linguagem simples, é de boa para entender, então assim, não há necessidade de eu ficar repetindo aqui, tá? Então, agora eu já vou pular, né, para os períodos clínicos do parto, tá? Os períodos clínicos do parto, gente, é as fases, né, os períodos que a gente tem aí do trabalho de parto. E o trabalho de parto por completo dura em média de 14 a 20 horas, tá? O trabalho de parto por completo. Mas o parto em si, ele dura de 7 a 12 horas. E o
Quando eu falo parto, de fato, o parto em si, que é quando a gente tem o início da dilatação e o final da dilatação, tá? Então, o parto completo dura de 14 a 20 horas e o parto em si, né, que é a dilatação total do colo do útero, dura aí de 7 a 12 horas. E a expulsão mesmo do feto, né, do futuro bebê, é rápido, né? É de 20 a 50 minutos, tá? Então, totalizando aí, a gente tem, ele dura 14 a 20 horas. Tá? E o que eu preciso que vocês entendam? Que durante a gravidez, o colo do útero ele fica fechado, tá? Ele só vai abrir, né, quando for para o bebê nascer. Quando o colo do útero atingir 10 centímetros, tá? Quando ele atinge 10 centímetros que a criança ela consegue nascer, tá? E isso acontece pela dilatação cervical, tá? E, gente, esses períodos clínicos do parto, a gente tem quatro períodos. O primeiro período é a dilatação, tá? E na dilatação a gente tem 3 fases. A gente tem a fase latente, que é quando o colo do útero tá aí de 0 a 4 centímetros, tá? E geralmente nessa fase a mulher ela vai ao hospital, né? Porque ela tem medo, ela já tá sentindo alguma dorzinha ali. Então ela vai ao hospital, só que o médico mandou ela voltar para casa. E até a gestante ela fica brava porque ela acha que ele tá negligenciando, que ele não quer fazer o parto dela, que a equipe não tá nem aí para ela, mas não é isso não, tá? É porque quando a mulher tá nessa fase latente, quando ela ainda tá só com 4 centímetros, ou 3, ou 2, ou 1, enfim, pode ser que demore muito para terminar de dilatar, entendeu? O colo. Então pode ser que demore aqui mais um dia, entendeu? Para esse colo terminar de dilatar. Por isso que eles indicam, né, recomendam que essas mulheres voltem para casa, para elas não ficarem ansiosas ali no ambiente hospitalar. E também para não lotar, né, não sobrecarregar o hospital. Tá? Então, essa é a primeira fase, onde o colo está começando a dilatar. A gente tem a segunda fase, que é a fase ativa. Nessa fase ativa, a gente tem de 5 a 7 centímetros, tá? Nessa fase aí, né, o bebê ele já está próximo de nascer, tá? Então, nessa fase aí, a mulher ela já deve sim ser internada lá no hospital, tá? Mas lembrando, gente, voltando que nessa fase latente, o médico dá as instruções, ele faz assim, né? Ele fala assim, que se a mulher começar a ter contrações mais fortes e perder algum líquido vaginal, que é para ela voltar, tá? Então vamos lá. A gente já viu a fase latente, a fase ativa, agora a gente vai ver a fase de transição. A fase de transição é entre 8 a 10 centímetros. Então é quando o colo do útero ele já está atingindo aí entre 8 a 10 centímetros. Ou seja, o bebê ele já está prestes a nascer, tá? E o exame do toque facilita muito, gente. Eu coloquei até a imagem lá no slide para vocês. E a gente tem o segundo período, que é o período de expulsão. O nome mesmo já fala, né? Onde o feto ele é expulsado, né? A vagina abaixo, tá? Então, a expulsão ela tem início, né? No período todo, no início total de dilatação, ela termina, né? Desculpa, ela termina com a dilatação total, né? Ou seja, quando a mulher tem 10 centímetros, quando o colo dela atinge 10 centímetros, é quando a gente tem esse período de expulsão. Então, começa quando o colo se dilata totalmente e acaba com a expulsão da criança, tá? E nesse momento, né, de expulsão, a gente deve orientar a gestante a inspirar bem fundo. Quando ela sentir uma contração, ela inspira. Aí ela prende, né, a respiração, não deixa o ar soltar pela boca e depois a gente fala para ela soltar esse ar com muita força, fazer muita força para baixo, como se ela estivesse evacuando, tá? Essa força, né, ela ajuda aí a empurrar o feto, a criança, né, o futuro bebê, tá? As mães, né, as mulheres que já são mães e passou pelo parto normal, já devem ter feito aí esse exercíciozinho aí, né, de inspirar, prender quando tiver a contração e depois empurrar para baixo, tá? A gente também tem o terceiro período, que é a dequitação, tá? O terceiro período, gente, é a expulsão da placenta, tá? A mulher, assim que ela ganha o bebê, né, o corpo dela entra em alta do hormônio ocitocina, tá? E a ocitocina também é o mesmo hormônio que faz o colo dilatar,
né? E faz ali a mulher expulsar o bebê, tá? Então, é o mesmo hormônio do parto, tá? Porém, esse hormônio ele tem que continuar em alta para expulsar a placenta, tá? E geralmente a expulsão da placenta ela dura aí entre 10 a 30 minutos, tá? E nesse momento, gente, é bom a gente clima do parto continuar, aquele clima de emoção. Por isso que é sempre bom, não sei se vocês já tiveram saúde da criança, mas assim que a criança nasce e ela tá assim, sem nenhuma intercorrência, nasce respirando, chorando, é bom você já colocar, né, o neonato no colo da mãe, sentir aquele contato pele a pele, porque isso estimula a ocitocina. Então, isso vai estimular a placenta a ser expulsa de uma forma mais rápida, tá? Então, esse é o terceiro período, que é a dectação. E a gente também tem o quarto período, que é o período de Granberry. Esse período, gente, por mais que vocês achem que não, ele é o mais complicado. Igual vocês devem imaginar que o período mais complicado é aquele da dilatação, a mulher sentindo muita dor, fazendo força, a criança nascendo. Mas não, o período mais preocupante para a mulher é esse quarto período. Porque o que acontece? Até antes da placenta ser expulsa, querendo ou não, a gente tem ainda um parto limpo, tá? Lógico que a gente tem ali, né, secreções, hoje a gente tem um pouco de excesso ali do sangue, né? Porém, o parto ainda é limpo. A mulher ela começa a sangrar mais quando a placenta se descola do útero e desce pela vagina. Então, quando ela se descola do útero e desce pela vagina, a gente tem muito sangramento. Então, a mulher ela costuma sangrar bastante. Tá? E isso acontece nesse quarto período, que é 1 hora após a expulsão da placenta. Tá? E nesse período a gente tem uma situação muito complicada. Alguém sabe me dizer o porquê? Que a gente tem uma situação muito complicada nesse período, em que a placenta ela descola e desce pela vagina. Hein? Falei no bate-papo. Não faz ideia? Alguém faz ideia aí? Vocês já ouviram de hemorragia pós-parto? Atonia uterina? Gente, muitas mulheres morrem por conta da hemorragia pós-parto. E sabe por que que isso acontece? Porque quando a placenta se descola do útero, a mulher ela sangra muito. E o que que o nosso corpo? O nosso corpo é tão inteligente que o que que ele faz, né? A placenta, ela serve como um mecanismo de tamponamento. Então, ela involui, ela volta para o lugar. O útero, gente, desculpa. O útero é um mecanismo de tamponamento. Então, quando a placenta é expulsa, o útero ele vai contraindo, ele vai voltando para o local de origem. Porque quando a mulher está grávida, o útero ele sobe, né? Porque o bebê se desenvolve ali, cresce, então ele sobe, né? Ele muda de local. Então, quando a placenta se descola, o certo é o útero voltar para o local normal, para o lugar normal. Porque ele tampona, ele não deixa sair sangue pela vagina, ele tampona todos os vasos, tudo que possa ter sido rompido ali, ele tampona, ele volta para o lugar. Mas sabe quando a gente tem uma hemorragia, uma atonia uterina? Me digam aí, se vocês sabem. Quando que a gente tem aí esse grande problema? Se é o útero que tampona esse sangramento, quando ele volta para o lugar, quando a mulher ela tem muito sangramento e morre por isso, quer dizer que o útero não voltou para o lugar, ele não evoluiu. E a gente tem um sério problema, porque a mulher ela vai perdendo sangue, ela vai perdendo sangue, ela vai perdendo sangue até morrer. Entendeu? Então, quando o útero involui, ele está servindo como um mecanismo de tamponamento. Aí vocês me perguntam, professora, mas por que que isso acontece? Se o nosso corpo é tão inteligente, se ele ativa nele um mecanismo de defesa,
por que o útero não regride? Porque o certo, gente, é após 1 hora o útero tá ali abaixo da cicatriz umbilical. Me digam aí no bate-papo se vocês sabem o porquê. Qual a explicação do útero não voltar pro lugar? Me digam aí no bate-papo, gente, que eu vou olhar. Vocês não sabem, não, gente? Me digam aí. Kátia não sabe. Alguém sabe? Vou dizer. Não. Vou explicar para vocês. Isso, gente, geralmente acontece porque quando a mulher ela tem um parto muito longo. Então ela faz muito esforço, né? Ou quando o bebê é muito grande. Então a mulher também faz muito esforço para empurrar aquele bebê. E o que que acontece? O útero ele fica cansado, porque ele é um órgão, então ele fica cansado.